Bom dia, graça e paz. Estamos aqui para mais uma EBD Online, a Escola Bíblica Dominical, sob a coordenação do Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Macaé, com o propósito de juntos estudarmos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Temos a EBD Online, mas também a EBD presencial. Domingo, 9 horas da manhã, várias classes com professores e alunos estudando a Bíblia, estudando a Palavra do Senhor aqui no prédio da nossa igreja, e você está convidado. Na EBD Online, nós temos uma síntese, um resumo do estudo da lição do domingo. Portanto, você também pode participar, ouvindo com atenção, fazendo as suas anotações, lendo na sua Bíblia e na sua revista também, para o seu crescimento, o seu fortalecimento espiritual. Vamos orar e vamos ao nosso estudo bíblico de hoje. Pai querido, Deus eterno, Senhor do universo, queremos te agradecer por este dia, mais um domingo, mais uma semana, mais uma oportunidade preciosa de estarmos como igreja reunidos na tua casa para juntos louvarmos o teu nome, ouvirmos a voz do Senhor, principalmente estudando a tua palavra. Abençoe agora a nossa EBD online deste domingo, abençoe também a nossa EBD presencial, todos os alunos, todos os professores. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, faz e fará. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Continuamos estudando a Bíblia e, neste período, a proposta é estarmos juntos aqui estudando religiões e religiosidade. Muito importante este tema, estamos crescendo muito na nossa própria doutrina quando estudamos e aprendemos com relação às outras religiões, quando aprendemos sobre as seitas, quando aprendemos sobre as outras, os outros ensinos, as outras doutrinas e as outras práticas também nas outras religiões. Isto é importante porque nós estamos confrontando, nós estamos colocando frente a frente aquilo que diz a Bíblia Sagrada e nós estamos descobrindo aqueles que estão obedecendo, aqueles que estão desobedecendo as Escrituras, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Portanto, eu espero que você tenha aí em mãos a sua Bíblia, a sua revista, e nós estaremos hoje dando sequência com um estudo muito importante. Na verdade, todos os estudos são importantes, cada um deles está contribuindo para o nosso fortalecimento espiritual. Apenas para que você tenha ideia, vou aqui mencionar rapidamente os estudos que nós já realizamos. Falamos sobre o que é religião, o que é seita, sobre a religiosidade humana, também já falamos sobre o catolicismo, falamos sobre o espiritismo, falamos sobre os mórmons, sobre o problema da idolatria, tantos outros assuntos já foram abordados aqui em semanas anteriores. Hoje o nosso tema, Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, este é o tema que nós estaremos abordando juntos hoje aqui e estaremos procurando na palavra do Senhor conhecimento para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, quero começar colocando aqui na tela ao lado textos bíblicos para que você abra, leia e assim servirão estes textos como base para as afirmações que faremos aqui. Outros textos bíblicos serão acrescentados à medida que nós caminharmos com o estudo de hoje. O texto básico, primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 26. Outro texto, a segunda carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 7, o versículo 11. E o texto-chave, o versículo-chave para o início do nosso estudo hoje, sobre seitas, heresias, religiões, religiosidade, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23. Eu vou ler o texto, ele está aqui ao lado também, você pode ler, pode acompanhar. João escreveu assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João
numa frase extraordinária, revela a nós uma verdade básica, uma verdade que está na estrutura da nossa fé e também do nosso relacionamento com Deus. Aquele que aceita Jesus Cristo, o Filho de Deus, automaticamente estará aceitando e recebendo Deus, o Pai e Criador. Aquele que rejeita Jesus também estará automaticamente rejeitando Deus, o Pai. Esta é a palavra que está aqui, escrita pelo apóstolo João, está no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, primeira carta de João 2:23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Bom, os seguidores das testemunhas de Jeová, muitas vezes identificados apenas pelas duas letras TJ, Testemunhas de Jeová, eles estão quase todos os dias, para não dizer todos os dias, batendo às portas das casas das pessoas, nas ruas, nos bairros, das cidades em todo o mundo. Outra probabilidade, outra possibilidade é que você conheça alguma pessoa que estava começando no Evangelho, estava iniciando um relacionamento com Jesus, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, e de repente alguém da seita das Testemunhas de Jeová chegou próximo dessa pessoa e tirou, desviou, levou esta pessoa para outro caminho. Esta é uma das características básicas das Testemunhas de Jeová. Mas nós vamos ver aqui, em alguns pontos, detalhes importantes sobre as Testemunhas de Jeová, para que no final possamos tirar as nossas conclusões. Qual é a origem das Testemunhas de Jeová? Exatamente no dia 16 de fevereiro do ano de 1852, portanto, há pouco tempo, na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, nasceu aquele que viria a ser o fundador desta seita, as Testemunhas de Jeová, chamado Charles Taze Russell. Embora tenha nascido num lar presbiteriano, ele se desviou dos ensinos da igreja presbiteriana. Interessante que depois de sair da igreja presbiteriana, este homem também teve uma experiência com os adventistas do sétimo dia, até que ele fundasse em definitivo a sua própria igreja, criasse a sua própria religião, criasse as Testemunhas de Jeová. Charles esteve envolvido com os adventistas por algum tempo e lá ele trouxe como herança a prática de profetizar a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Ele disse, por exemplo, afirmou categoricamente que Cristo estaria de volta à Terra no ano de 1914. Depois, ele adiou e disse que, na verdade, Jesus estaria voltando em outra data, 1918. Jesus não voltou na primeira e também não voltou na segunda data profetizada pelo líder das Testemunhas de Jeová. Agora, antes de receber este nome, o grupo foi identificado por vários outros nomes, desde o seu início até chegar, como nós conhecemos hoje, a ter o nome Testemunhas de Jeová. Russelismo, Alvorecer, Aurora do Milênio, Estudantes da Bíblia, Torre de Vigia. Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, faleceu no ano de 1916. E depois dele, 1931, veio J.F. Rutherford. Foi o segundo grande líder da seita. E este é que colocou o nome Testemunhas de Jeová, que prevalece até hoje para identificar este grupo de religiosos. Depois desta organização, o grupo foi dividido em dois grandes grupos. Um deles passou a chamar-se Auroristas e o grupo maior, sob a liderança de Rutherford, continuou utilizando o nome Testemunhas de Jeová. Qual é a literatura deles? Qual é a literatura deles? As Testemunhas de Jeová eles são famosos no mundo inteiro porque eles produzem muita literatura, enfatizam muito a produção, a distribuição, a venda, a leitura
da literatura deles. Eles têm um grande número de livros e de folhetos. Eu quero destacar alguns deles aqui. Primeiro, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Trata-se da Bíblia de edição particular das Testemunhas de Jeová. É uma Bíblia diferente das outras Bíblias que nós conhecemos. Estudo das Escrituras. Esta obra é a base doutrinária, é a base do ensino, é aquilo que dita as regras, a prática e a fé das Testemunhas de Jeová. Os 6 primeiros volumes foram escritos por Russell. Ele afirmou que não seria errado chamar esses 6 volumes que ele escreveu de livros de Bíblia, Bíblia em forma ordenada. Esses volumes, então, não são apenas comentários bíblicos, mas para eles, Testemunhas de Jeová, são este conjunto de livros a própria Bíblia. Outro escrito muito conhecido, e talvez você já teve em suas mãos, folheando, lendo, etc., é A Sentinela. É um periódico que começou a ser publicado 6.000 exemplares em 1879, há muito tempo. Atualmente, segundo informações, as Testemunhas de Jeová estão produzindo cerca de 15 milhões de exemplares desta literatura, a Sentinela, e este material está traduzido em pelo menos 111 idiomas. 111 idiomas. Outra publicação bem conhecida, bem famosa das Testemunhas de Jeová, Despertai, outro periódico da seita, que possui uma tiragem quinzenal de 13 milhões de exemplares. Por esses escritos, as Testemunhas de Jeová, então, estão transmitindo para eles mesmos e para as outras pessoas quais são as suas ideias, as suas crenças, aquilo que eles acreditam em relação à espiritualidade humana e o seu relacionamento com Deus também. Bom, por falar nisso, quais são as crenças? No que creem as Testemunhas de Jeová? Qual é a base estrutural, né? Base estrutural, chega a ser repetitivo, né? Mas é para enfatizar a ideia aqui. Qual é a estrutura? Qual é, então, a base da doutrina, do ensino das crenças? Aquilo que dá alicerce, suporte para a fé das Testemunhas de Jeová. São muitas, nós vamos destacar aqui algumas que são mais importantes para nós. Primeiro, a rejeição da doutrina da Trindade. As Testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade como nós. Nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus, a Trindade Santa. As Testemunhas de Jeová combatem enfaticamente a doutrina da Trindade de Deus. Negam a divindade de Jesus e negam também a divindade e pessoalidade do Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos um problema gravíssimo, porque para nós cristãos, para nós evangélicos, nós cremos na Trindade, nós cremos em Deus o Pai, cremos no Deus Filho Jesus Cristo e cremos no Espírito Santo de Deus. Nós temos vários textos bíblicos que falam sobre a Trindade. A Bíblia toda fala sobre a Trindade, a Bíblia toda, como palavra de Deus, dá ênfase a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na criação, por exemplo, a presença dos três na criação específica do homem, na criação específica do ser humano também, a Bíblia fala sobre a Trindade, na capacidade do conhecimento do homem a respeito do bem e do mal, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, também vamos encontrar a Trindade no Antigo Testamento, naquele episódio em que houve a confusão dos idiomas, a confusão das línguas, na construção da Torre de Babel. No batismo de Jesus no Rio Jordão, a Bíblia também fala sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na comissão de Jesus, na distribuição dos dons espirituais para a Igreja de Cristo, na bênção apostólica que está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, menção a Deus o Pai, a Deus o Filho e o Espírito Santo de Deus também.
Pedro vai falar na eleição dos santos sobre a Trindade, Judas também na sua carta, na sua epístola, na dedicatória às igrejas da Ásia, como está escrito lá no Apocalipse, na atribuição dos títulos divinos às 3 pessoas da Trindade, nós vamos encontrar a Bíblia toda falando a este respeito. A segunda questão gravíssima que nós vamos encontrar nas testemunhas de Jeová é a rejeição da divindade de Jesus. Primeiro erro gravíssimo é rejeitar a Trindade de Deus. Segundo erro gravíssimo é rejeitar a divindade de Jesus. Rejeitar a divindade de Jesus é, em outras palavras, afirmar que Jesus não é Deus, Jesus não é o Messias da promessa, Jesus não é o Senhor, Jesus não é o Salvador. Agora veja, muitas vezes, Jesus é chamado de Senhor no Novo Testamento, com S maiúsculo, assim como Deus é chamado de Senhor no Antigo Testamento, também com S maiúsculo. Eles então não estão chamando Jesus de Senhor como nós falamos com as pessoas de mais idade, né? O Senhor fulano de tal, a senhora fulana de tal. Não, eles estavam chamando Jesus de Deus, mas eles não queriam tomar o nome de Deus em vão, por isso eles não usavam a palavra Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Jesus foi apenas uma pessoa espiritual, um líder espiritual, vão dizer que ele, não sendo Deus também, ele não tem o poder que Deus tem, mesmo a Bíblia narrando todos os milagres, sinais, maravilhas e prodígios que Jesus fez, inclusive a sua própria ressurreição e a ressurreição de outras pessoas também que estavam mortas. Vão dizer que Jesus foi criado por Deus, né? Mas assim como Deus criou o homem, a mulher, os pássaros, os animais, os peixes, as montanhas. Eles também, as testemunhas de Jeová, vão dizer que Jesus não está presente no Antigo Testamento, ele não está presente no ato da criação, e ele não tem poder para perdoar os nossos pecados, o que é gravíssimo, o que a Bíblia, as Escrituras Sagradas vão falar sobre Jesus? Falam tudo sobre Jesus. Ele é o Messias, o Salvador da promessa dos profetas do Antigo Testamento. Ele é o Filho do Espírito Santo de Deus, ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele é o autor da criação. Eu vou colocar aqui ao lado, e depois você, por favor, anote, leia com calma, com atenção, releia também, alguns textos que falam sobre Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias. O Filho de Deus, presente na Trindade, que é Deus, e nós não temos nenhuma dúvida, o Senhor eterno e o Salvador também. Depois, anote, leia cada um desses textos aqui, isso vai ser muito importante para fortalecer o seu entendimento a este respeito. Rejeição da divindade e pessoalidade também do Espírito Santo de Deus. Outra doutrina, outro ensino, outra crença das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo de Deus seja Deus, que ele seja também um ser pessoal, né? E enquanto isso, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus fala, o Espírito Santo de Deus intercede, fica triste, dá ordens, tem vontade própria. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus ama, convida, ensina, guia, testifica, convence o homem do seu pecado. Tudo isso prova para nós que o Espírito Santo de Deus é Deus e que o Espírito Santo de Deus também é um ser pessoal, como Deus, o Criador, e como Jesus também. A Bíblia ainda fala a respeito do Espírito Santo de Deus, que ele é Deus e possui os atributos de Deus. O Espírito Santo de Deus é onipresente, onipotente, onisciente, eterno. Eterno. Bom, vamos concluir. Para concluir, eu quero colocar aqui algumas coisas também na tela, quero escrever aqui ao meu lado para que você ouça, para que você veja, para que você leia e anote também. São sugestões para quem for confrontado por alguém das testemunhas de Jeová. Primeiro, não discuta acerca da crença deles, porque a nossa fé, a nossa crença está baseada na Bíblia Sagrada, e a fé, a crença das testemunhas de Jeová, não.
portanto não discuta. Fale sobre a sua fé, sobre a sua igreja, sobre a sua religiosidade, com base na Bíblia Sagrada, com autoridade e com segurança também. Confie naquilo que você está afirmando, naquilo que você está declarando. Fale do perdão de Jesus e da salvação de Jesus para esta pessoa. Faça um convite para que esta pessoa aceite Jesus e passe a seguir a Jesus como único Senhor e Salvador. Aproveite todas as oportunidades para fazer este convite. E se porventura a pessoa não aceitar, fique tranquilo, porque você fez aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer. Não podemos exigir, não podemos cobrar, não podemos obrigar ninguém a seguir a Cristo. Deve ser uma decisão espontânea, deve ser da vontade, do coração da pessoa. Caso contrário, não será genuíno, não será verdadeiro. 3 são os resultados de uma conversa de alguém com as testemunhas de Jeová. Primeiro, ou eles vão aceitar a Cristo, ou eles vão fugir de Cristo. Se fugirem, nunca mais voltarão, nunca mais baterão às portas da sua casa para falar sobre testemunhas de Jeová. Você está trabalhando, você estará sim trabalhando a favor da verdade, a favor da Bíblia Sagrada, a favor da vontade de Deus. Chegamos assim ao final da nossa síntese, do nosso resumo do estudo bíblico deste domingo, hoje falando sobre testemunhas de Jeová. No próximo domingo, mais um tema importantíssimo nesta série de estudos, religião e religiosidade. Daqui a pouco, às 10h10, o nosso culto da manhã, e logo mais, às 7h da noite também, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Venha participar conosco, Primeira Igreja Batista, Macaé, Rio de Janeiro. Um grande abraço, Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família também.